todo mundo conhece. Mas eu gostaria de abordar alguns assuntos e vários assuntos aqui nesse texto bastante delicado, bastante complexo, bastante difícil de lidar. 2 Samuel 11, no versículo 3. Bom, vamos lá. Tudo ok aí, João? 2 Samuel 11, vamos começar do versículo 1. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para a guerra, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde aconteceu que Davi deitou para descansar, mas não conseguia dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço, no palácio real, e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Então disseram: porventura, grave bem essa palavra, porventura não é a Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Ao mesmo tempo que Davi faz uma pergunta para ela, para o servo dele, falou: quem é essa mulher que eu vi ali tomando banho? Ela mora mais ou menos naquela rua, aquela casa. O palácio ficava num lugar muito alto, então do palácio onde ele estava olhando, não conseguindo dormir, então ele foi para o pátio do seu palácio. Chegando nesse palácio, ele chegou, deu uma olhada e conseguia ver quase todas as casas que ficavam abaixo do seu palácio. Davi não estava ali procurando ver ninguém, Davi não estava ali querendo ver nada, a não ser perceber o ambiente que ele estava ali. E por um acaso, tinha uma mulher tomando banho naquele lugar. Então Davi olha a mulher, acha ela muito bonita e fala bem assim: bom, vou saber quem é essa mulher. Chama os seus servos e seus servos perguntam a ele: quem é aquela mulher? Os servos com certeza devem ter falado bem assim: eu não sei quem é essa mulher que você está falando. Quem é? Me descreve ela. Ah, ela deve ser aquela mulher que está ali, numa rua tal. Porque era um reino, então tinha um palácio e uma multidão de casa. Os servos não viram a mulher, apenas quem viu, Davi. Então ele descreve como seria a mulher e os seus servos dizem assim: porventura não seria a Betseba? Ele faz uma outra pergunta para Davi. Mas Davi, quando ouve a pergunta, fala bem assim: ela é filha de Eliã. Ele sabia quem é Eliã. Ele sabia quem era Eliã. Eliã era um dos seus soldados, um dos seus 30 guerreiros mais top que existia em Israel. Então, consequentemente, ele também sabia que a filha de Eliã, o teu soldado, o teu guerreiro, era casado. E as escrituras vai dizer que ele era... Alguém comentou, é Eliã que é casada com o Heteu. Os heteus eram um povo que viviam em constantes lutas com Israel. E alguns morreram, outro tempo teve outra guerra, morreram também. E eles começaram a se misturar no povo de Israel. Mas só que ao mesmo tempo que se misturavam, eles iam deixando as práticas religiosas, porque Davi era um homem muito fervoroso. E o templo, nesse momento, já existia. Então, era comum que todas as pessoas que estivessem no reino dele somente adorassem ao Deus eterno. Era como se aquele heteu estivesse ali, vivendo de acordo com as tradições e a lei judaica. Então, ele era alguém, entre aspas,
que nós chamamos de pertencente àquela nação, pela cultura e pela vivência. Até porque ele também era casado com Betseba. E aí o texto vai dizer, Davi, no 4, Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação, ou seja, tinha deixado o tempo em que as mulheres menstruam. E aí, ela teve seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou uma mensagem a Davi dizendo que está grávida. O pecado de Davi tem um quê nesse momento muito grande. Porque Davi, ele poderia ter várias mulheres, mas ele não podia ter uma mulher casada. Ele não podia tomar aquela mulher. Qual é o pecado de Betseba? Nenhum. A Bíblia deixa muito claro, e você vai ver que Natã, quando ele chega, ele condena especificamente Davi. Ele não direciona o pecado. A mulher poderia sair, a mulher poderia fazer isso, a mulher poderia dizer não. Infelizmente, não. Ela não poderia. Não é o nosso tempo em que as mulheres têm empoderamento, que as mulheres têm o dizer sim, o dizer não. Não existia, e ainda mais para um rei. Então ela era, entre aspas, uma mulher que não tinha voz naquele momento. Ela é uma mulher que tinha que ter a relação sexual com ele. Ela não tinha escolha. E Natã, quando ele aparece para Davi, ele fala assim, você errou. Não foi ela. Em outro momento, quando Eva erra, Deus fala bem assim, por que comeste? Ou seja, ele condena o pecado de Eva. Ele diz assim, por que foste desobediente? Mas no caso de Betseba, ele não diz nada, apenas Davi. Só que esse pecado que ele comete é um pecado que ninguém sabe. Ninguém sabia. Nós sabemos porque as escrituras nos apontam e nos fazem ler. Mas no caso de Davi, no caso do reino de Davi, ninguém sabia, a não ser Davi, Betseba e o Senhor. Davi, Betseba e o Senhor. Então, Davi, no capítulo 12, o Senhor então envia Natã, 12, versículo 1. Natã é um profeta e vai ao encontro de Davi. Deus não fala para Natã que Davi tinha pecado. Deus não fala para Natã a respeito do pecado de Adão, como foi, que horas foi. Ele não conta nada, Natã não sabe de nada do pecado. Apenas ele envia Natã para lhe contar uma história. E a história é o seguinte, no capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor enviou o profeta Natã para contar uma história. 2 homens moravam em uma certa cidade, um deles era um homem rico e o outro era pobre. O rico era dono de um rebanho de ovelhas e gados. O pobre, porém, possuía... o rico era dono de rebanhos e ovelhas e gado, e o pobre, porém, possuía somente uma ovelha, que ele comprou quando era bem pequeno e a criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação do seu filho. Comia com ele no mesmo prato, bebia com ele no mesmo copo, era tratada com carinho pelo seu dono, que até dormia em seus braços, como se fosse uma das suas filhinhas. Certo dia chegou o viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha, mas não quis matar nenhum animal do seu rebanho. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela o banquete para seu visitante. Davi ficou furioso ao ouvir essa história e disse, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso deve ser morto, e por haver roubado a ovelha, e por ter mostrado o coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre. Então Natã disse a Davi, você é o homem da história.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi a rei de Israel, livrei das mãos de Saul. O palácio dele agora é seu, as mulheres dele agora são suas. Também dei a você o reino de Judá e o reino de Israel. E se isso não bastasse, ele te daria muito mais. Por que então você não me respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível? Você matou Urias, o heteu, com a espada dos amonitas e ainda roubou-lhe a mulher. Tenso ou não? Davi, achando que ia ficar o seu pecado escondido, pegou a mulher do heteu, e antes disso, quando a Betseba disse que estava grávida, ele pegou o heteu, mandou colocar na primeira fileira da guerra para que os homens o matassem e ele não soubesse que a mulher dele ficou grávida de outro homem. Davi fez tudo isso em silêncio. Mas o Deus de toda a terra, que é justo, santo, verdadeiro, que quando ele unge os seus homens e suas mulheres, eles também as tratam no silêncio, no secreto. A impunidade e a injustiça não passa despercebido pelo Senhor. Quem pensa que passa, não precisa de julgamento, porque o Senhor trata com muita justiça os erros dos teus ungidos, os erros dos seus filhos, e seja ele quem for. Se você é filho, você vai passar pela correção de Deus quando passar por isso. Porém, Davi recorreu à misericórdia do Senhor. Ele entendeu que fez errado. E qual foi o erro de Davi aqui? Porque ele diz assim: por que você não respeitou a palavra do Senhor? Que palavra é essa que ele desrespeitou? No texto não dá. Não dá claro aqui o que é que Davi, entre aspas, tinha falhado. Não diz. Mas ele cobiçou a mulher do próximo, isso era um pecado na lei. Adultério era outro pecado na lei. Ainda que ninguém saiba, Deus o sabe. Ainda que passasse despercebido para toda a nação de Israel, porque o pecado foi oculto, porque o pecado foi ali dentro do palácio, o Senhor sabia. Mas aí, eu quero trazer um breve comentário sobre isso. Porque muitas vezes a gente percebe que Davi pecou, e muitas vezes a gente fala assim: nossa, o pecado daquele homem foi terrível. E é terrível. O pecado daquele homem foi pesado. Mas são as nossas humanidade. É a nossa, é a minha. Talvez eu não falhei daquele jeito, mas você falhou de outra maneira. Talvez as pessoas que estão aqui não fez o mesmo pecado que Davi, nem o mesmo pecado de Adão, seu primeiro pecado, correto? Todos estão entendendo? De alguma forma nós erramos. E como que Deus age na nossa humanidade falida? Como que Deus age na nossa dificuldade em muitas vezes nos controlar? Porém, Natã, quando ele corrige Davi, ele dá duas profecias. Vamos ler as profecias. No no capítulo 12, no versículo 11. Assim diz o Senhor: por causa do seu mau procedimento, farei com que sua própria família se revolte contra você. Darei suas esposas a outro homem que terá relação com elas em plena luz do dia.
Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente. Por causa desse pecado de Davi, Davi escreveu o Salmo 51. Mateus, pode chamar o nome dele para projetar no 51. Mateus, poderia projetar o Salmo 51? Salmo 51. Esse salmo, ele é resultado da dor que Davi sentiu quando se arrependeu do Senhor. E ele fala: ó Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Mais um. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica do meu pecado. Até aqui. Percebe que Davi, ele entende que ele errou, ele entende o mal que ele fez, e a única pessoa que ele devia, entre aspas, uma satisfação dos atos deles era quem? O Senhor. Porque Davi, ele comete uma outra dificuldade que nós temos em quando ouvimos algum pecado de alguém. Eclesiástico 7:17. Eclesiástico 7:17. Eclesiastes 7:17 diz o seguinte: não seja demasiado ímpio, nem seja louco, porque morreria fora do tempo. Na minha versão diz assim: não seja demasiadamente justo. Demasiadamente justo. O que é demasiadamente justo? É quando nós ouvimos uma história a respeito de alguém e alguém nos pergunta a respeito disso e a gente dá uma nota de julgamento. A gente julga aquela pessoa. Fala, ah, nossa, esse cara fez isso, ixi, esse cara merece a morte. Esse cara merece isso. Esse cara merece aquilo. Isso é ser demasiadamente. Porque a diferença da justiça era mais interessante que nós usássemos de misericórdia. Reconhecendo que todo mundo é falho, que o Senhor tenha misericórdia de você. Porque a Bíblia fala também que aquele que está em pé, cuida-se. Cuida para que não caia. Aquele que está em pé, cuida para que não caia. Se alguém errou, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo pode corrigi-lo. Se alguém errou, Deus é o juiz dele. O juiz pode fazer julgamentos retos e corretos. E, segundo a sua bondade e benignidade. Davi falou bem assim: nossa, esse homem deveria ser morto. Natan vira para ele e falou assim, por causa de Eclesiástico, ele falou bem assim: esse homem é você, e você vai morrer. E você vai ser morto. E ele fala: não, Senhor, tenha misericórdia de mim. Passou um tempo de oração, escreveu o salmo. Os salmos, eu não sei se é 100%, mas 90% dos salmos não é canções de adoração em que alguém entrou no quarto, teve uma inspiração e tocou. Nunca. Foi alguém que sofreu, foi alguém que perdeu, foi alguém que houve perda de filho, houve perda de pai, houve perda de família, houve perda de guerra, houve perda de... Foi tudo isso. Quando vocês lerem o Salmo, esse Salmo tem uma referência em algum capítulo da história de Davi, quando ele escreveu. E às vezes não foram muito agradáveis as suas experiências. Por exemplo, nesse caso do Salmo 51, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Não foi um salmo que ele entrou no quarto dele, pegou o banjo dele e começou a tocar, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Não.
era alguém que tinha um decreto de morte. E ele precisava estar prostrado diante de Deus, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim. E somente quem precisa disso é quem sabe a dor disso. Você nunca vai saber o que é misericórdia enquanto você não precisar. Você nunca vai saber o que é clamar a Deus para que Deus faça, para que Deus perdoe o seu pecado, até que você sinta a necessidade em que Deus interaja em você através da misericórdia. A Bíblia fala que nós todos, toda a humanidade, era punível de morte, mas é a misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Porque todo homem pecou e carece da glória de Deus. Que glória é essa? É o teu caráter de ser bondoso, misericordioso, compassivo, longânimo. Então, quando alguém te contar um pecado de alguém, em vez de mencionar, de ser Eclesiastes 7,17, demasiadamente justo, pondere, seja misericordioso, seja longânimo. Porque, na verdade, quando ele aceitou a fazer o pecado, ele aceitou atendendo o senhorio de Satanás. O que é que nós fazemos como igreja? O levantamos, o ajudamos a caminhar, tratamos a sua vida, ajudamos a não mais errar, trazendo verdades, trazendo compaixão, ajudando. A igreja não é chamada para fazer isso. A igreja é chamada para ajudar. A igreja é chamada para curá-lo. A igreja é chamada para libertar. A igreja é chamada para exercer misericórdia. Julgamento, deixa para o Senhor, porque Ele julga corretamente. E a base da justiça dele não tem como correr. Se Ele julgou daquela maneira, quem sou eu ou você para questionar? Verdade? Então, Natan deu duas profecias. Uma, que a espada não sairia da sua família. E a segunda profecia, que um outro homem pegaria suas mulheres e fariam aquilo que ele fez escondida na vista de todas as pessoas. Então vamos ao cumprimento da profecia. Abram 2 Samuel 13, 23. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razó, que está junto a Efraim, e convidou Absalão, todos os filhos do rei. Mais um. Foi ter Absalão com o rei, que é o pai dele, e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesado. Instou ele com Absalão, pois ele não quis, contudo, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Mais uma. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Vou contar a história de Aminon e Absalão. Aminon é o meio-irmão de Absalão, que também tinha uma irmã chamada Tamar. Então, certo dia, Aminon teve desejos muito fortes e queriam ter uma relação sexual com Tamar, que é sua meia-irmã. Então, o que ele fez? Estava muito doente, pediu para Tamar trazer um pouco de comida para ele no quarto. A Tamar não quis fazer isso, então ele pediu ao rei, o pai dele, para que Tamar fizesse essa comida, e então Tamar obedeceu e foi. Chegou lá, ele jogou a comida fora, deitou com ela, e ela ficou desonrada, ficou triste, abatida, sem ter como conjecturar com aquela dor que ela vivia. Porém, Absalão, o irmão dela, percebendo isso, chegou e questionou para ela o que tinha acontecido. E ela contou
que Aminon tinha desfrutado dela. O que é que Absalão fez? Agora é a hora da minha vingança. Convidou o rei e sua família, o rei não quis ir, então ele falou, então deixa Aminon, aquele meu irmão que é querido, vir para o meu banquete. Então o rei falou assim, ok, vai Aminon. Quando chegou lá, ele deu ordem, na hora que todos estavam comendo, ele deu ordem para que matasse Aminon, para vingar o que ele tinha feito com a meia-irmã dele. Primeira profecia, Absalão traçou com espada a vida da própria família, porque Davi tanto era pai de Aminon, como pai de Tamar, como pai de Absalão. Segunda profecia, Davi perdoou, pranteou a vida de Aminon por 3 anos e Absalão por mais 3 anos. E chorou amargamente. E Davi, o pai, resolveu perdoar Absalão por ter cometido um crime contra o outro filho dele. Depois de 3 anos, Davi conseguiu perdoar. Chorou durante quantos anos? 3 anos. Abraão começou agora um plano para tomar o reino do pai. Ou seja, depois de 3 anos, Davi concedeu perdão e ao mesmo tempo devolveu, fez com que Absalão voltasse para Jerusalém. E aí, Absalão agora começou a criar um plano para tomar e usurpar o reino do pai. 2 Samuel 15:15. Deixa eu começar aqui do... Vamos do 15, versículo 7. 15, versículo 7. A cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que eu fiz para o Senhor. Mais um. Porque morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, e ele estava em Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Mais um. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvir o som das trombetas, direi, Absalão é o rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Mais um. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi na cidade de Giló, enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa a conspiração e crescia o número do povo que tomava partido de Absalão. Até aqui. O que é que aconteceu? Davi perdoou o seu filho, Absalão. Absalão volta para Jerusalém, mas não satisfeito, ele começa a bolar um plano para tomar o reino do pai. E aí, o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez, no capítulo 15, não precisa abrir, 15:1, ele fala, então Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e 50 homens que corriam à sua frente. Depois, ele começou a atender as pessoas que ficavam na porta do palácio. Quando as pessoas iam pedir conselhos ao rei, o que é que ele fazia? Nossa, qual é o seu pedido? Ah, eu gostaria que você julgasse isso, julgasse aquilo. Então Absalão falava assim, nossa, se no reino de meu pai tivesse um conselheiro tão sábio como eu, as coisas iam bem. Então todas as pessoas que chegavam naquele lugar durante 4 anos, Davi foi ganhando o coração das pessoas. Durante 4 anos ele ficou fazendo isso. O pai não percebeu nada.
Isso é muito real muitas vezes nas igrejas. Muitas pessoas que têm aquele, você é meu querido, lá, 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 mas muitas vezes quer ganhar o coração para muitas vezes conspirar contra as autoridades, contra as pessoas com que ele tem desavença, com que ele não gosta, com que ele é contra no ministério, com que ele não se dá bem naquela área. Isso é muito real no meio da cristandade. Muito visível. É ou não é? E aí, como é que você tá? Não sei o quê, vamos na casa tomar café comigo, lá, 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 lá. Nunca é com os outros amigos, nunca é com a congregação inteira, é sempre com aquele, aí ganha o coração daquele, aí aproveita o momento para compartilhar determinadas coisas que não gosta, exemplo do pastor, ou da Leia ali, ou do José. Eu não gosto do José, que ele fala, não sei o que, aí todo, também é isso. Daqui a pouco está conspirando dentro da igreja, em vez de 4 anos Absalão ficou fazendo isso. E isso muitas vezes, quando eu percebo no meio da igreja, eu já fico meio tenso assim. Porque eu consigo enxergar essas coisas muito claro. Muitas vezes eu não tem nada a pessoa, não falou nada. Mas eu tô aqui, eu falo, aquele negócio não tá muito claro para mim. Então o que é que ele fez? Durante 4 anos ficou tentando convencer a multidão, combinou com Aitofel, combinou com o seu sacerdote. Naquele tempo não existia mídia, não existia uma televisão, não existia nada para dizer assim, Davi abdicou do trono e passou para o seu filho, ou vice-versa. Não existia nada. E as pessoas que começaram a ter desavença, no capítulo que Davi comete o pecado, Natan fala para Davi dizendo assim, e você abriu brecha para os teus adversários com esse pecado. Ele abriu brecha para os seus adversários. Então, Davi sobe a Hebrom para poder fazer um sacrifício, e eles já tinham combinado com todas as pessoas que estavam combinadas com eles, estavam ali firme com ele, quando tocarem a trombeta em Hebrom, saiba que Absalão é rei, e todos gritem, Absalão é rei. O cumprimento da segunda profecia. Absalão, quando ele volta com uma multidão, ao ponto de Davi ter medo de entrar na guerra, porque a primeira pessoa que ele deveria matar quem era? Já perdeu um filho com a Betseba, porque Deus falou bem assim, o teu filho nascerá morto. Já perdeu um filho com o Aminon. Já teve um momento de desagrado com a filha Tamar. Teve outro problema com Absalão. E agora ele tem um outro grande com Absalão. Que é Absalão tentar usurpar, corrupiar o trono do próprio pai. Uma coisa que eu quero deixar muito claro, e que eu vejo as pessoas muito buscando essas coisas, é assim, o chamado pertence àquela pessoa. Eu não posso usurpar o chamado daquela pessoa. Quem foi chamado para ser pastor? Eu não posso usurpar o lugar dele, ou querer ser mais do que ele, ou querer nada. Eu apenas preciso... A Bíblia fala no Novo Testamento que Paulo fala assim, sou o que sou por causa da graça. Ele vai cumprir o chamado dele, eu estou aqui para ajudá-lo a cumprir e chegar onde deve. Eu vou cumprir o meu chamado, você vai cumprir o seu chamado. Ninguém precisa ficar com inveja, ninguém precisa estar com esses sentimentos mesquinhos para poder fazer determinadas coisas. O que mais se vê na igreja brasileira hoje é as pessoas querendo tomar posições. Algumas ou 2 vezes eu já comentei isso
quando eu estava na Itália, na parte da bota lá da Itália, não tinha uma igreja evangélica. Eu queria ir de domingo cultuar na igreja e não tinha uma igreja. E a única igreja que eu vi que abria dia de quarta-feira era a Chiesa Testemunha, não, TJ, Testemunha de Jeová. Era a única igreja que eu vi aberta numa quarta-feira à noite. O Brasil tem um celeiro absurdo de cristãos, um absurdo de evangélico, mas em outras nações não tem nada, nada, nada. E aí você fica, e eu ficava pasmo, eu falei assim, nossa, lá no Brasil tem um monte de gente querendo buscar ser pastor, ser isso, ser aquilo outro, enquanto outras nações não tem nada. Sabe que é nada, é nada. Ainda hoje eu estava aconselhando uma senhora que era da minha igreja lá em Portugal, e ela, pastor, eu queria conversar contigo, você tem um momento? Conversei com ela. Ela não está frequentando a igreja, por conta de que ela procura uma igreja na redondeza dela, na parte de Setúbal, em Portugal. E assim, as igrejas, elas são portuguesas. Ela não tem muito essa vivência nossa de ter igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja pentecostal, igreja, um monte de igreja. Não tem. E ela fala, onde tem uma igreja aqui próximo quando você morava? Porque eu não estou lá, não consigo cuidar de todo mundo. E ela, está acontecendo isso, isso, isso. Que você me aconselha isso, 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 isso. Ou seja, enquanto aqui, uma multidão estão degladiando um com o outro para usurpar aquilo que ele não foi chamado. Ou para falar mal daquilo que ele não faz, que é pior ainda. Esse dia eu estava conversando com um determinado colega de trabalho, e ele fala, e eu sei que ele era evangélico, e ele fala comigo, eu larguei mão, muita gente hipócrita. Eu faço a pergunta, e o que você fez para fazer a diferença onde você poderia atuar? E o que você fez para ser diferente daquele hipócrita? Nada. Ele saiu da igreja, está vivendo no mundo, está vivendo de acordo com a vontade dele. Então, assim, sabe por que a Bíblia pede para que você perdoe, independente do que aconteceu? É que quando você perdoa, vou dar um exemplo. Quando um assassino vem e mata alguém da tua família, e você vai lá com a sua justiça própria, mata outra pessoa, você se torna dois assassinos. Quando alguém mente para você e você mente para outra pessoa, você se tornou o segundo mentiroso. Quando alguém te rouba ou te fala mal de você, e aí você sente aquela dor e vai falar mal dela para outra pessoa, são duas pessoas maldizendo a outra pessoa. Então, por que Deus fala bem assim? Perdoe, para que você não se torne igual a quem te feriu. É por isso, porque Deus, ele está falando assim, olha, segura a sua dor aí, para que você não se torne igual, porque aí eu vou ter dois, e não em um. O perdão é perdão, não é por causa do outro, é por causa de você. O perdão, se você não perdoar, quem morre é você. Vamos ver a história de Aitofel. Aitofel, o conselheiro. Mas primeiro vamos no 2 Samuel 16, 23, para saber quem era Aitofel no reinado de Davi. 2 Samuel 16, 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como Absalão. Quem era Aitofel? Que comunou com a conspiração contra Davi com Absalão, seu filho. Aitofel era um homem conselheiro de Davi, que quando ele falava, os conselhos dele era como se fosse vinda do próprio Deus. Ou seja, um homem poderoso usado por Deus.
E o que é que fez com que Aitofel se transformasse agora num impostor? Ou em alguém traíra? Ou alguém que prestava honra ao rei e agora não sei o que aconteceu, porque o texto não vai dizer por que Aitofel se bandeou para a vida de Absalão, já que ele sabia que Absalão era o impostor. Li, reli de novo, e li novamente, e não consegui encontrar um pequeno problema em que Aitofel pudesse dizer: Aitofel traiu ao rei Davi por conta disso. Você só vai conseguir perceber isso no Samuel, 2 Samuel 23, 34. 2 Samuel 23, 34. Elifete, filho de Asbai, filho de Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Quem era Betseba? Alguém lembra? Filha de Eliã. E quem é Eliã? Filho de Aitofel. Ou seja, a mulher que Davi pegou para ter um filho e viver no palácio dele, mandando matar o Eteu, é neta de Aitofel. Betseba, a mulher que se tornou a mulher de Davi, por causa do adultério que ele cometeu com ela, é neta de Aitofel. Só que ninguém ficou sabendo sobre isso. O que é que Aitofel percebeu? Bom, o Eteu, o esposo da minha neta, foi para o campo de batalha e morreu lá. Bom, se Davi não tivesse nada aí escondido, ele não colocaria o Eteu na frente da batalha. Ele ia colocar lá atrás, porque ele não era o homem de guerra. Eliã sim era homem de guerra. E ele morreu na batalha. Mas Betseba ficou grávida. Aitofel perguntou: ué, mas se o Eteu estava na guerra, como que Betseba ficou grávida? Passado o tempo do luto, Davi pega a Betseba e traz para dentro do palácio. Aitofel falou: já sei quem foi que transou. Já sei quem cometeu e quem foi o pai do filho que morreu. Foi o Davi. Em silêncio, ele guardou, em vez de perdoar. Em silêncio, ele guardou a raiva, o ódio. Em silêncio, ele ficou. Ou seja, se Absalão ficou 3 anos para voltar, se Betseba demorou 9 meses para conceber um filho, se antes mesmo da guerra Davi teve relação sexual com Betseba, significa que mais ou menos de 5 a 6 anos, Aitofel guardou raiva contra o próprio rei, contra o amigo dele, que era amigo de Aitofel, era amigo de Davi. 5, 6 anos. Sabe o que é guardar um rancor pela vida de alguém? Por que não abandonou? O que é que Aitofel faz? Conspira. Só que aí ele comete a mesma coisa de Eclesiásticos 7,16. Agora eu sei que é Davi que pecou, então Eclesiásticos 7,17 vai dizer: não seja demasiadamente justo. Ou seja, aquele homem fez isso, morte para ele. E onde está a misericórdia? E onde está a longanimidade? E onde está a compaixão? E aonde está se colocar no lugar do outro? A empatia. Porque é muito fácil a gente não cometeu nada, julgar a vida do outro. E quando nós somos aquele que cometeu, fazemos o quê? Desejamos a morte assim como nós julgamos quando nós juntamos? É isso que o Evangelho propõe. Perdoar, ser compassivo, que são fruto do Espírito.
Correto? Estão entendendo isso, gente? Tá claro isso para vocês? Falo isso de experiência própria, tá? Mais uma coisa. Aitofel era a boca de Deus. Agora ele está sendo usado por causa das suas dores para poder ir contra ao rei dele. Porque ele sabia que quem foi chamado para ser rei foi Davi. Absalão não foi chamado para rei. Até porque depois disso, é Salomão, o filho de Betseba, ela vai ter outro filho chamado Salomão. E Deus o amou, Salomão. E é ele quem substitui Davi. Então, Absalão não tinha nem a pré-candidatura a ser rei. Mas aí, Aitofel, que era o conselheiro e boca de Deus, ele dá um conselho para Absalão. Olha o que ele vai falar para Absalão. 2 Samuel 16, 20 a 22. Aitofel, poderoso na palavra do Senhor, no conselho, ele vai dar um outro conselho para Aitofel. 2 Samuel 16, 20. Então disse Absalão a Aitofel, dai não, é dai. Dai o vosso... A linguagem dessa Bíblia é tensa, né? Dai! Mas volta lá um pouquinho de gentileza. Um atrás. Dai conselho. Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Absalão pergunta a Aitofel. Então, Aitofel, tenho essa decisão para tomar. Que conselho você dá para mim? Mais um. Mais um versículo, por gentileza. Vinte e um. Travou? Ok, eu leio aqui. Obrigado. 16, 20. Ok, eu posso ler aqui. Abra um versículo, capítulo 16, versículo 21. Aitofel respondeu. Então Absalão pergunta que conselho ele daria. Aitofel fala assim, respondeu. Vá ter relações sexuais com as concubinas do teu pai, aquelas que ele deixou aqui para conservar o palácio em ordem. Então, tá aí? Olha lá. Vá ter relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou aqui para conservar o palácio em ordem. Então, todo Israel saberá que você insultou seu pai, e o insulto foi tão grande que não haverá esperança de reconciliação. Com isso, se fortalecerão os que estão com o Senhor. Aitofel, assim você armada uma tenda para Absalão no terraço do palácio, bem à vista de todo o povo. Todo o povo assistiu a Absalão transando com 10 concubinas. O conselho de Aitofel, um homem que era usado poderosamente por Deus, mas por falta de perdão, virou um homem satânico, né? Ou seja, por isso que a Bíblia fala assim, o que devemos guardar é o nosso coração. Porque é dele que procede. Seja lá qual foi a luta, a dificuldade, a dor que você sente. Passa pelo luto, passa pela dor, mas aprenda a perdoar. Aprenda a liberar a sua vida. Porque senão, você que era um homem poderoso usado por Deus, agora alguém te pede conselho. E particularmente eu vivi isso quando estava indo para a Europa. Uma mulher que era poderosamente usada na minha igreja. Estava lá no culto, ela tinha uma revelação, ela entregava e era Deus falando. A primeira vez que eu vim para cá, depois da pandemia, eu estava no púlpito pregando. E ela, quando terminou, ela falou assim, pastor Marcelo, ela é uma das intercessoras. Pastor Marcelo, eu vi você com uma mala na mão,
voltando para um lugar que você já morou muitas vezes. Literalmente ela fez assim. Existe um homem lá naquela cidade que ele precisa de cuidado, porque ele terminou de separar. Dessa forma. Eu fui para o meu quarto e falei, Senhor, eu não quero ir. Eu não quero ir. Porque eu já fui embora em 2017 e eu não quero mais retornar àquela cidade. Foi uma benção, graças a Deus por isso, mas eu vivi aquilo que eu poderia viver, segundo a minha concepção. Mas faz a tua vontade. Vim para a formatura da minha sobrinha, que o Gil conhece. Entrei no avião, quando eu entrei no avião que eu sentei, o Senhor fala comigo, eu não quero que você volte. Eu falei, Senhor, a passagem está comprada. 15 dias depois voltei. Quando eu voltei, 3 dias depois, o meu contrato da prefeitura, eu sou intérprete de surdo, quebrou. E eu não sabia o porquê. Ligamos, fazendo contato, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aquela pressão no meu coração de estar o Senhor toda hora que eu ia estudar a palavra, vinha uma confirmação, vinha isso, eu sozinho, tá? Falei, tá bom então. Se é o Senhor, eu estou pronto. Vim. Quando eu cheguei nessa cidade, 4 dias depois, a primeira fase do Covid me prendeu e eu fiquei 9 meses na cidade. E para onde que eu fui? Eu fui justamente encontrar com uma pessoa que eu não sabia que tinha terminado de separar. Essa mulher era poderosamente usada por Deus. 1 ano e meio depois se passaram. Ela teve uma dificuldade na minha igreja com algumas pessoas. E ultimamente, o que eu vi dela, Aitofel. O nosso coração é um lugar onde as fontes das águas vivas, elas jorram para fora. É o lugar onde Deus pode falar. O nosso coração, que é o nosso espírito, é o lugar íntimo onde Deus tem comunhão comigo através do Espírito. Busco aqueles que me adorem em espírito e na verdade. Onde que eu tenho relacionamento com Deus? No meu espírito. É lá que ele consegue falar. Quando eu estou em pecado, o que é que acontece? Tudo fica confuso, um lamaçal, e aí sai uma pérola dessa. Sabe que Aitofel fala para Absalão? Bom, eu era o conselheiro bacana, eu era a boca de Deus usada para o negócio, então deixa eu te dar um conselho. Fale o seguinte, para que Davi seja envergonhado, pega as suas 10 mulheres, vai no terraço, à frente de todo mundo, faz o que você quiser com ela e todo mundo vai ver. Ou seja, nem precisava de internet. Agora imagine todo mundo olhando a cena esdrúxula que deve ser um cara transando com 10 mulheres na frente de todo o povo. A Bíblia está dizendo, na frente de todo o povo de Israel. Só que aí entra um outro homem. Versículo 5. 2 Samuel 17, 5. E aí é onde Deus começa um processo de interferência no mundo que nós vivemos. Porque até então está uma confusão generalizada, um rei dominado pela dor, uma família destruída, um filho que está tentando usurpar, uma confusão em Israel, mais ou menos politicamente do jeito que nós vivemos hoje. Um sacerdócio, que era o Senado naquela época, que está ali, apoiando um homem que é usurpador. Imagine. O Brasil vive isso, a polarização. E Davi estava vivendo essa polarização. Muitos acreditavam que era com Davi. E outros acreditavam que era Absalão e era com Absalão. E aí entra um homem no 2 Samuel 17, 5 e fala assim, mesmo assim,
Absalão resolveu ouvir a opinião de Uzai, o arquista. E o arquista vai dizer: quando Uzai chegou, Absalão contou o plano de Aitofel e perguntou: qual é a sua opinião, Uzai? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se você não estiver de acordo, pode falar. Uzai respondeu: desta vez, na minha opinião, o conselho de Aitofel não é bom. Sabe o que Aitofel fez? O orgulho encheu o coração dele, que ele falou bem assim: como assim? Eu era o melhor conselheiro que existia na parte de Davi. Como que você nega para usar Uzai, o arquista? Sabe o que ele faz? Ele vai para casa, no versículo 23, 17 e 23. Quando Aitofel soube que Absalão não quis atender o seu conselho, montou no seu jumento, foi para sua casa, colocou seus negócios em ordem e se enforcou. Dessa maneira, Aitofel foi sepultado ao lado do túmulo do seu pai. E aí? É melhor perdoar ou é melhor viver no pecado, na falta de perdão, na condenação e na morte? O que é que vocês me dizem? Perdoar, por mais doloroso que seja, sempre vai ser a melhor escolha. O perdão que Deus fala é que você deve fazer, ele protege a sua vida, não protege a vida do outro. Ele protege você de ser degolado, de ser maltratado. Tenha certeza que se Aitofel pudesse perdoar, o próprio Deus vinha em justiça, cuidaria, consolava, tratava, restaurava. Assim como ele fez com a vida de Davi. Davi pediu perdão ao pai, o Absalão se levantou contra ele. O que é que ele fez? Fugiu, porque ele tinha que matar o filho. O que é que aconteceu? Ao longo de meses de batalha, Absalão estava correndo dos guerreiros de Davi, debaixo de vários arbustos, e o cabelo de Aitofel grudou nas árvores e deixou ele empendurado. Os guerreiros de Davi, enquanto ele estava pendurado, começou a lançar lanças assim, ó, furou Absalão inteiro. Sabe o que é furou? E Davi falou bem assim: não matem o meu filho, traga ele para mim, não matem meu filho, gritando: não matem meu filho. Pois os guerreiros de Davi, no meio da confusão, para tentar vingar Davi, pelo mal que Absalão fez, foi lá e já viu aquelas lanças assim grandes que tem uma ponta aguda assim, ó, começaram a furar Absalão inteiro, o sangue jorrava para baixo. Uma morte terrível de um cara que não podia se mover, preso a uns galhos de árvore. Um dos conselheiros foi para a presença de Davi e quando ele viu o mensageiro correndo, ele colocou a mão na cabeça. Mataram meu filho? Ninguém respondeu nada. Ele já sabia que matou o filho dele. Pranteou mais vários anos por causa da morte de Absalão, a morte do seu filho de Betseba, a morte de Aminon, a desonra da sua filha, por causa de um ato. Perdoar sempre vai ser a melhor escolha, doa o que doer. Vamos ficar de pé? Eu falei que essa palavra seria muito difícil para poder eu pregar. Porque eu vivi um pouco dessas dores, tive que aprender a perdoar. Eu vi um momento na minha vida e falou assim: oh, mas não foi eu, Senhor, que fiz isso. Você falou bem assim:
Mas perdoe, filho. Na segunda noite, de novo aquela luta para gerar o perdão. E o Senhor falou bem assim: tá vendo o que está no seu quarto? Quando eu abri os olhos, eu só via verdugos. São aqueles demônios que deixam a gente prisioneiros. E eu falei: o que é isso? De olho fechado. O que é isso? Falta de perdão. Perdoe. Amém? Todos entenderam? Seja lá o que for, perdoe. Amém? Deus abençoe. Da música. Se você tem alguém para perdoar nessa noite, se você tem alguém para colocar em oração,